Olá, eu sou a Jaqueline Pereira, estudante de Geografia da UEG Formosa, e essa aula é para o estágio 4 em Geografia, relacionado com o tema Migração, Refugiados. Nesta aula sobre migração, iremos aprender a questão dos refugiados, compreender o conceito de refugiado como um processo de trânsito demográfico, entender as suas origens e os motivos pelos quais ocorreram a migração para os diversos países. Primeiramente, o termo refugiado se refere a uma categoria específica de deslocado internacional. Nem todo imigrante é refugiado, pois segundo a ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, são consideradas pessoas refugiadas apenas aquelas que sofrem com o temor fundado da perseguição, ou seja, pessoas que realmente encontram em seu lugar de origem um risco de vida. Portanto, vale destacar que esses refugiados sofrem, pois há o rompimento de laços sociais, familiares e culturais. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, o refugiado é aquele que foge de sua terra natal por conta da perseguição ou conflitos armados. Fazendo parte desse grupo, confere no direito, pela legislação internacional, receber a assistência do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, de estados e de organizações especializadas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi criado em 1950 com a primeira missão, que foi assistir aos refugiados europeus remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Alguns campos de refugiados criados em meados do século passado ainda existem e estão ativos, como um campo localizado na Zâmbia, de 1966, que inicialmente abrigava refugiados da Guerra Civil angolana e em 2020 passou a acolher congolenses que fogem dos conflitos protagonizados por milícias armadas que assolam seu país politicamente instável. Existe o Estatuto dos Refugiados, adotado pela Convenção das Nações Unidas em 1951, que prevê que um refugiado não pode ser expulso de um país ou devolvido ao seu país em situações que coloquem em risco sua vida e liberdade. E assim, qual a diferença entre refugiado e migrante? Para entender melhor esses dois termos, o migrante muda para outro país por escolha pessoal e não por sofrer ameaça direta. Sua intenção é melhorar de vida e não fugir de perigos iminentes, mesmo que estes se tratam de imigrantes em situação de extrema pobreza, eles não são definidos como refugiados. O estado de refugiado está estreitamente ligado a situações de violência. Portanto, os migrantes não são contemplados pela lei que os refugiados têm. Cada país trata conforme sua legislação específica e não há restrição para devolvê-los aos países de origem. Geralmente,
o refugiado transita da seguinte maneira: primeiro, ele se desloca internamente dentro do seu próprio país em busca de proteção. Nessa circunstância, é convencionalmente denominado deslocamento interno. Quando a insegurança generalizada impede de cruzar as fronteiras para outros países, para que sua condição de refugiado seja reconhecida oficialmente, ele precisa solicitar asilo ao país em que se abrigou, situação em que é chamado de solicitante de asilo, e nem sempre o pedido de asilo é atendido. Isso ocorre na maioria dos países em não aceitar um refugiado. Conforme a ONU, Organização das Nações Unidas, em 2019, havia cerca de 68 milhões de refugiados no mundo. Desses 40 milhões, em média, eram deslocados internos, 25 milhões eram refugiados e 3 milhões eram solicitantes de asilo. Portanto, note que a quantidade de deslocados internos é significativamente maior que a de refugiados. Isso reforça o que pode ser defendido por especialistas de que fugir do próprio país é o último recurso daqueles que vivem em situações de conflito. É uma atitude que requer dessas pessoas afastar-se dos seus laços culturais e viver com direitos restringidos. Muitos refugiados têm a intenção de voltar aos seus locais de origem após o fim dos conflitos, porém, a média global de tempo vivido na condição de refugiado é de 26 anos. A crise dos refugiados tem como uma das causas o aumento dos fluxos migratórios, em que as crises humanitárias movidas por migração em massa são um fenômeno milenar por toda a história humana, em que houve situações em que populações tiveram que fugir de perseguições, fome e guerras. Assim, conforme a legislação internacional, o status de refugiado está condicionado à migração motivada por situações de conflito violento, como perseguição a uma etnia específica, conflitos armados localizados ou guerra civil. Portanto, as causas de uma crise de refugiados estão relacionadas à violência, insegurança e ameaça à vida. As crises motivadas por pobreza e fome são crises migratórias. Uma crise de refugiados só pode ser defendida se a causa for por perseguição ou guerra. Portanto, toda crise de refugiados é uma crise migratória, mas nem toda crise migratória é uma crise de refugiados. Além da definição de refugiados como fugitivos de guerra e de conflitos armados, nos últimos anos tem se discutido a emergência de uma nova categoria, que são os refugiados climáticos, referente a pessoas que fogem dos seus países por conta de catástrofes naturais que são resultantes das mudanças climáticas. Essa categoria está ganhando cada vez mais o espaço do debate, pois não é reconhecida pela ONU nem por outras organizações internacionais. Também conforme dados apresentados por O Globo, o jornal O Globo, em 2019, mais da metade dos refugiados do mundo, 57%, era oriunda de 3 países: Síria, 6 milhões, Afeganistão,
2 milhões e Sudão do Sul 2 milhões. 3 países em guerra civil, o primeiro desde 2011, que é a Síria, até o presente momento, o segundo desde 1978 até presente também, e o terceiro desde 2013 até fevereiro de 2020, que é o Sudão do Sul. A guerra civil vivida na Síria causou, a partir de 2015, a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Outros países que também vivem graves conflitos que obrigam seus patrícios a fugirem, ou seja, as pessoas a fugirem para a Eritreia, República Centro-Africana, Iraque, Somália, República Democrática do Congo, Burundi e Nigéria. Os refugiados na Europa, o histórico da chegada de imigrantes no continente europeu foi em 2015, quando cerca de 1 milhão de pessoas adentraram o território europeu, embora intensificados por sírios que fugiam da guerra em seu país. Também havia muitos migrantes fugindo da fome e da pobreza e também dos países africanos. Esse fluxo migratório arrefeceu-se nos anos posteriores por conta de medidas adotadas pelos países do bloco europeu, tais como o fechamento de fronteiras, especialmente na rota dos Balcãs, por onde migrantes iam a pé. O acordo entre a Itália e a Guarda Costeira da Líbia, país que era o principal ponto de embarque em viagens clandestinas à Europa, e com o acordo controverso e criticado em 2016 entre a União Europeia e a Turquia, pela qual, para cada refugiado sírio que chegasse ao litoral grego e fosse devolvido à Turquia, outro refugiado que estivesse em território turco seria levado à Europa. Esse acordo, portanto, é criticado por defensores dos direitos humanos, que alegam ser ferida a legislação internacional de não rejeitar solicitantes de asilo. O efeito dessas medidas fez com que, em 2018, o número de refugiados e de imigrantes ingressando na Europa fosse inferior a 200 mil. Os refugiados no Brasil. No ano de 2019, havia cerca de 1 milhão de estrangeiros residentes. Isso corresponde a menos de 0,5% da população brasileira. Na última década, 3 ondas migratórias foram sobressalentes no país. A partir de 2010, foram os refugiados haitianos, a partir de 2015, os sírios, e a partir de 2018, a dos venezuelanos. Cerca de 11 mil estrangeiros eram reconhecidos pelos status de refugiado e havia 161.057 solicitações de reconhecimento. Conforme podemos ver na pesquisa de refúgio, em números dos refugiados reconhecidos, 36% eram sírios, 15% eram congoleses, 9% eram angolanos e 7% eram colombianos e 3% eram venezuelanos. O Brasil, sendo o maior e o mais populoso país da América do Sul, tem um fluxo migratório pequeno se comparado a outros países. Quando analisamos, por exemplo, a migração de venezuelanos, que a partir de 2018 intensificou no estado de Roraima,
percebemos que, comparado a outros países vizinhos, o Brasil recebeu cerca de 455 mil venezuelanos, menos que o Peru, 506 mil, e a Colômbia, 1 milhão. É sempre importante que há um diferenciamento entre o migrante econômico e o refugiado. O primeiro foge da fome e pobreza, busca melhores oportunidades de vida. O segundo foge da perseguição de qualquer natureza, de situações de violência e ameaça à sua integridade física. A legislação brasileira estabelece como critério para reconhecer pedidos de refúgio o medo de voltar para casa. De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, que é vinculado ao Ministério da Justiça, a Lei Brasileira de Refúgio, Lei 9.474 de 1997, considera como refugiado todo indivíduo que sai do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas imputadas, ou devido a uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos no seu país de origem. As consequências da crise dos refugiados. O fluxo de pessoas em todo o mundo gera inúmeras consequências, tanto boas ou ruins. Em situações normais, as trocas culturais entre os povos distintos são imensamente proveitosas. Mas quando há situação de conflito, a tendência é que as consequências negativas sejam mais enfatizadas. Tanto que nos temores das populações locais em perderem o emprego, em terem o acesso a serviços estatais restringidos ou a redução da qualidade desses serviços e pagarem mais impostos para a rede de proteção governamental, atender a estrangeiros e acabam por gerar focos de preconceito, sendo a xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, o que pode resultar não só em manifestações individuais de intolerância e preconceito, mas em organização de promoção desse tipo de hostilidade, como os grupos supremacistas. A explosão demográfica afeta diretamente a economia e as relações sociais, pois ela acarreta uma cadeia de eventos que podem ser desastrosos, como vai ser demonstrado nos tópicos seguintes. Primeiro, há uma grande e repetida quantidade de pessoas migrando para um mesmo local. Segundo, não há infraestrutura nesse local para receber essas pessoas, fazendo com que o acesso à saúde, ao saneamento, à segurança e à educação fique comprometido. Terceiro, não há emprego e geração de renda para todos, pois o aumento populacional aconteceu de repente. Quarto, a fome e a miséria instalam-se entre a população migrante e até entre a população local, pois falta de emprego começa a afetar os moradores. Portanto, a presença dos refugiados tem acarretado para alguns países efeitos negativos, sendo na provisão de serviços públicos, na demanda de empregos e salários que são subvertidos em longo prazo, pois os refugiados bem instalados têm o potencial de dar retorno a esses países.